Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre meditação, conexão e consciência. Aonde uma coisa leva a outra, aonde a meditação ela leva a conexão e a conexão também leva a consciência e também a consciência leva a meditação. E assim vai. Por que eu hoje quero trazer sobre esse assunto? Como eu falei, eu sempre gosto de trazer as palestras fundamentadas na minha vivência e na minha experiência, no que eu vivencio, no que eu experiencio, porque eu tenho muito mais propriedade e autoridade para falar sobre as coisas que eu vivencio. Eu acho que isso é com todos. A gente tem muito mais propriedade para falar sobre as coisas que a gente passa, né? E com muito mais certeza. Não que a gente, através dos conhecimentos, a gente não tenha. Porém, quando você tem um conhecimento e você ainda vivencia a situação, você tem a teoria e você ainda vai para a prática, aí é totalmente diferente. A dinâmica é outra, né? E por que eu quero falar sobre a meditação? Desde quando eu comecei a ter a prática da meditação, uma das coisas que eu observei é que existem duas dinâmicas na meditação. E a maioria das pessoas sempre vai para a dinâmica número 1, que é a mais fácil. E a dinâmica número 2, essa a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Qual a dinâmica número 1? A dinâmica número 1 é sempre a meditação do movimento externo. A gente medita para fora. A gente faz a meditação muitas das vezes de visualizações, como eu já fiz, meditações de visualizações, e aí acaba sendo uma meditação de visualização como fuga. Porque na dinâmica da meditação da visualização, muitas das vezes, na maioria das vezes, a gente se projeta para um lugar de conforto, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente se sinta bem. Eu utilizo muito essa dinâmica, porém eu aprendi a utilizar essa dinâmica de uma forma diferente. E nesse lugar que a gente se coloca e quem tem o hábito de fazer meditação, vai muito mais como fuga. Muitas pessoas vão como fuga. Por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso. Eu já passei por isso, de fazer essa meditação como fuga, no momento que você está ali, passando pelas situações na sua vida, um desafio ou qualquer situação que você esteja enfrentando, você quer ser acolhido, você necessita ser acolhido. E às vezes você não tem esse acolhimento daqueles que estão do seu lado. E aí você vai, de alguma forma, buscar meios de obter esse acolhimento, de sentir abraçado. E isso que eu estou falando, gente, não é julgamento, tá? É apenas algo que acontece e está errado? Não está errado. Porque tem momentos que a gente precisa desse tipo de acolhimento. E aí quando a gente não tem com aqueles que estão do nosso lado, a gente procura outras maneiras e outras formas de obter esse acolhimento. E a meditação é uma delas, esse lugar onde tem muitas meditações guiadas no YouTube que possibilita isso.
E aí você sente aquele acolhimento, né? Te ajuda naquele momento, naquela hora. Mas é importante para aquele momento que você está vivendo. A questão é quando você faz disso um hábito e você não sai desse movimento. Você não sai desse primeiro movimento. Para quem inicia a meditação, é bom esse movimento? Sim, é. Para ter o contato com a meditação, para entender um pouquinho da meditação. Só que o se conhecer, o autoconhecimento, já entra no segundo movimento, que é o movimento interno. É um movimento de meditação para dentro. E esse é o mais desafiador. Esse movimento é o que é o mais desafiador para cada um de nós. Porque para você realmente se conectar, você se conectar com você, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com a sua egrégora espiritual, se conectar com o todo, com Deus, se conectar com os mentores, o movimento sempre será para dentro. Porque tudo já está em nós. Tudo já está aqui. E basta nós tão somente acessarmos. E como acessa? Olhando para dentro. E aí esse olhar para dentro é você se conhecer. Nós somos Deus em ação. Aqui nós somos Deus em ação. Deus age através de nós. E como conhecer Deus? Como entender Deus? Olhando para dentro. Isso que eu estou falando, eu estou trazendo baseado numa passagem da Bíblia que me chamou muita atenção, que eu não tinha parado para pensar. E aí, uma das meditações que eu estava fazendo essa semana, na meditação, nitidamente veio. E aí foi bem interessante que logo em seguida apareceu um vídeo para mim na internet. E esse vídeo só confirmou aquilo que veio para mim na meditação sobre o reino de Deus. Na maioria das vezes, a gente procura o reino de Deus fora. Na maioria das vezes, quando é falado, né, de você ir para a colônia espiritual ou para outras dimensões, a gente faz esse movimento externo. E a gente projeta tudo fora. A gente já mentaliza reino de Deus, um lugar, uma dimensão, alguma coisa, né? A gente mentaliza, como já trouxe conhecimento de muitos outros lugares, a gente mentaliza até planetas onde existem seres muito mais evoluídos e que lá é tudo paz, tudo tranquilidade. A gente mentaliza isso tudo de uma certa forma como o reino de Deus. E aí na meditação eu via um lugar lindo, olhando para dentro, e eu fiz esse movimento primeiro externo, me coloquei num lugar que eu mentalizei, cheguei nesse lugar, vi tudo, o lago, sentada na grama, a neve no fundo com as montanhas, atrás uma cabana
com a fumaça saindo, né? As árvores, o sol brilhando, sentindo, mas não queimando, porque mentalizei frio, porque eu queria sentir o frio, senti até o cheiro da neve, que não sei como é que é o cheiro da neve, mas senti o cheiro da neve. E fui sentindo tudo isso ali. E aí, quando chegou nesse momento que eu senti, que eu me permiti sentir, me conectar com a grama desse lugar que eu me coloquei, falei, eu vou me conectar com a grama, eu quero me conectar com a terra. Eu sou a terra. E aí eu mergulhei dentro de mim. Eu fiz esse movimento, agora eu quero mergulhar. E eu mergulhei. Quando eu mergulhei, eu me vi num lugar muito iluminado, com construções como se fosse de cristal, transparente, de vidro, alguma coisa assim. E aí eu via uma luz dentro lá e ela ia resplandecendo de dentro para fora. O cristal, ele brilhava, não era luzes do lado de fora que iluminava esse local, essa construção. Era uma luz que iluminava de dentro para fora e ele resplandecia e aparecendo todas os pormenores da construção dele. E aí veio para mim, esse é o reino de Deus em você. Esse é o reino de Deus em você. E aí eu entendi, imediatamente veio a compreensão. Fui puxada um pouquinho para trás. E logo que eu fui puxada para trás, aí eu vi como se fosse uma névoa escura. Eu falou assim, mas tá vendo essa névoa aqui? Essa névoa é o que te separa desse reino que há em você, que habita em você. Para acessar esse reino, você precisa passar por essa névoa. E nessa névoa, você vai se deparar com vários tipos de seres. E cada ser é um aspecto seu que você precisa enfrentar. Enfrentar com coragem, com determinação, porque quando você olhar cada ser que a princípio você acha que são coisas horrendas, e quando você olhar, você se deparar realmente com ele e ver realmente o quão frágil eles são, aí você vai perceber que você durante muito tempo temeu passar por essas sombras, por essa névoa e encontrar esses seres. E toda vez que é um mergulho que eu faço na meditação, é um ser que eu encontro ali, relacionado a mim. E conforme você vai se permitindo esse movimento de você passar por essa sombra e conhecer cada um desses seres, cada um tem formato, eu não tenho nem como descrever o formato de cada um, mas cada um tem formato, cada um tem
E o mais interessante é que eles se comunicam. Eles se comunicam. Essa semana, quando eu estava fazendo esse movimento, que eu me vi, que eu estava passando por essa névoa escura, eu me deparei com um dos seres que eu já tinha encontrado com ele. E aí eu percebi que ele estava com um aspecto diferente do que eu tinha visto antes. E aí veio nitidamente, ele estava com um aspecto um pouco mais feminino. Antes ele estava com um aspecto um pouco mais masculino, mas assim, eu vou falar dessa forma, mas... E dessa vez ele estava um pouco mais assim, feminino, porém é difícil descrever, não tem como, assim, vai se apresentar para cada um de uma forma, para mim se apresentou dessa maneira. E aí foi nitidamente, eu escutei a voz desse ser. E aí eu entendi quem ele era. Porque ele tinha mudado de aparência. O que ele disse para mim? Tenho medo. Escutei nitidamente. Tenho medo. Continuei conectada. Medo de quê? Só que não vinha a resposta. Medo de quê? Não vinha. E aí, quando eu terminei a meditação, a resposta foi vindo e eu entendi qual era esse momento. A energia do medo, que eu já havia enfrentado, que era de uma forma, era de uma maneira. E aí aquela forma, aquela maneira que se apresentou para mim, eu entendi, comecei a trabalhar esse aspecto da energia do medo. Mas ali é a morada dele. E aí ele mudou de aparência. E aí eu vi que era uma nova etapa da energia do medo que eu teria que vivenciar, que eu tenho que me permitir, justamente para fluir, para não continuar o bloqueio. Porque quando a gente não passa por essa névoa, que como eu falei do movimento externo, a gente prefere ficar só no movimento número 1, justamente porque quando você vai para a meditação mais interna, você tem que passar por essa sombra, você tem que passar por essa névoa, você tem que passar justamente para você poder alcançar o reino. E lá no reino diz assim, Sabrina, então não alcança? Sim, alcança. A cada um dessas sombras, desses seres que você conhece, você acessa o reino de Deus. Porque você, para conhecer essas sombras, você também utiliza essa luz, utiliza esse lugar, esse reino de Deus que tem essa luz dentro desse local para iluminar, para conhecer, para entender. E o momento que a gente está vivendo hoje em dia, nesse momento, está pedindo esse movimento de meditação, de conexão. Porque nós somos Deus em ação. Deus, o todo, age através de nós. E para a gente poder conhecer a Deus, conhecer o todo e conhecendo algumas particularidades, criando essa intimidade, criando intimidade com seu mentor, criando intimidade com Sananda,
criar intimidade com quem quer que seja, o movimento sempre vai ser para dentro. Porque uma coisa totalmente diferente de um espírito utilizar um médium, utilizar qualquer pessoa para vir falar com você. Você vai escutar a mensagem, uma mensagem muito bonita, vai tocar no teu coração? Vai tocar no teu coração. Vai ter uma movimentação? Vai ter uma movimentação. Porém, aquela mensagem vai passando os dias, passando, a correria dos dias, você vai esquecer. E aí ela teve a serventia dela para aquele momento. E como assim a serventia para aquele momento? Sim. Porque se você não estiver fazendo um movimento interno, você não estiver fazendo esse movimento para dentro através da meditação, de se permitir se conhecer, se torna simplesmente uma mensagem. Porque você não vai pegar a essência dela. Você não vai absorver a energia, você não vai permitir que a essência daquela mensagem penetre de uma tal forma no teu ser que promova uma movimentação tão grande de energia. Eu tenho mensagens que eu não esqueço. Por quê? Pelo fato de eu estar fazendo essa prática de estar olhando para mim, de estar me conectando comigo, conectando com o meu eu sou, conectando com Deus, com todo, eu sinto aquela energia vem, aquela mensagem vem e vem diretamente aqui. Você sente a movimentação e você passa a semana inteira lembrando daquela mensagem. Você passa um dia, 2, 3, 4 lembrando daquela mensagem e você continua lembrando e continua sentindo a movimentação que aquela mensagem está promovendo dentro de você. Mas por quê? Porque para você captar a essência, quando os mentores, os espíritos, eles peçam, analise a mensagem, analise a essência da mensagem, analise o conteúdo da mensagem. Porque aquele conteúdo da mensagem, ele tem a função de fazer a movimentação. Ele vem com essa função. Ele vem com essa energia de movimentação. Mas para você sentir essa movimentação, tem que olhar para dentro. Não adianta olhar para fora, não adianta você se preocupar com fulano, com A, B, C ou D, que não faz a prática, mas o fulano não faz. Fulano é fulano, você é você. Você não vai fazer a meditação por ele, nem ele vai fazer por você. É individual, é de cada um, é pessoal. E é um desafio, sim. Porque o que os mentores pedem hoje, o que eu sinto que eles pedem, muitos deles falam para mim: você quer se conectar conosco? Se conecte primeiramente com você.
se conecte primeiramente com você. Você quer ter realmente o discernimento de saber quem é quem? Você quer saber realmente pela energia quem é quem, para não ser enganada? Olhe para dentro. Para de olhar para fora. Eles puxam a minha orelha. Para de olhar para fora. Domingo para mim foi o ensinamento. Domingo para mim foi o ensinamento. E eu recebi cada um dos ensinamentos que foram sendo me dados. Cada um. Porque eu fiz depois, eu cheguei em casa, fui fazer movimento para dentro, na meditação. Ah, Sabrina, você só medita? Não. Eu estudo, eu leio, busco assuntos de física quântica, busco assuntos de espiritualidade, busco assuntos de ufologia, busco diversos assuntos de mediunidade. Mas uma das coisas que eles me falam, para você na mediunidade se conectar com o seu guia, se conectar com o mentor, quem quer que seja, primeiro você tem que se conhecer. Você tem que fazer um movimento para dentro, se conectar com você e se permitindo, desvendando cada uma descascando essa cebola e conhecendo cada camada. Vocês já viram? Pega a película da cebola, bota no microscópio. Vai conhecer a camada da cebola, bota lá no microscópio lá. Pega camada por camada. Vai olhar como é que vocês acham que a pessoa que conhece todos os nutrientes da maçã, sabe sobre a maçã, o que ela promove, o que ela fornece, cada fruta, cada legumes, foi estudar a fundo, foi pesquisar, foi conhecer. A gente fica muito preocupado em querer conhecer o outro. Quero te conhecer. E aí esse conhecer muitas das vezes, na maioria das vezes, acaba também levando ao julgamento. E a gente esquece de que o principal é nos conhecer. De onde vêm os seus pensamentos? Por que eles surgem? Por que ele apareceu no momento em que você estava fazendo uma determinada situação? Por qual motivo que ele apareceu? Por qual motivo ele surgiu? Qual foi o gatilho que acionou esse pensamento e que gerou a emoção tal? Esse gatilho vem da onde? Em que fase da sua vida esse gatilho foi iniciado? Em que momento da sua vida iniciou tal crença que acabou gerando bloqueio em qualquer área da sua vida? Por que você acredita no que você acredita? Por que você acredita no que foi dito para você? Por que você acredita no que foi falado para você? Por que você acredita em Deus? Por que você acredita em Jesus?
Qual a experiência que você teve e que acabou, de uma certa forma, fundamentando a sua crença? Por que você teve essa experiência? De onde ela veio? Qual foi a fonte? Por que você precisou viver essa experiência? Qual o momento da sua vida que você estava passando? O que estava acontecendo? Isso tudo, a gente só encontra a resposta olhando para dentro. O outro não tem a capacidade de nos dar realmente a resposta que nós precisamos. Porque a resposta ela é individual e pessoal para cada um. De acordo com a sua vivência, de acordo com o que você experienciou, com o que você passou. Até coisas que você traz de outras vidas. Por isso, olhar para dentro, se confrontar, mas confrontar no bom sentido. Não é para você ser perfeito. Não é isso. Não é para você ser virtuoso. Não. É apenas para você se conhecer. Eu pergunto, quem verdadeiramente se conhece? A gente vai passar a vida toda fazendo esse movimento. E quando a gente se conecta conosco, que há essa conexão, nossa, você vai passar a vida inteira, depois que você entra nesse processo de conexão, você não quer outra coisa. Você quer estar o tempo todo conectada com você. O tempo todo conectada com todo. O tempo todo conectada. E aí entra na questão da consciência. Que quanto mais conexão você tem com você, mais você se conhece. Mais você passa a ter consciência de muita coisa ao seu redor, dentro de você e ao seu redor. Você passa a ter consciência de coisas que até antes você não tinha e que você nem imaginava que um dia você iria ter. Você passa a ter consciência do movimento do planeta, você passa a ter consciência do movimento da energia dentro de você. Ah, Sabrina, sentir? Também, mas é muito mais consciência. É você saber, entender. E aí as respostas começam a vir. Respostas que muitas das vezes a gente busca em livros, respostas que muitas das vezes a gente busca fora e está aqui dentro. Quando eu assisto algo, só vem para confirmar aquilo que eu acessei. Vou fazer esse movimento de olhar para mim. Ah, Sabrina, então quer dizer que você não olha para o próximo? Olho, sim, às vezes.
Olho sim, faço esse movimento de olhar para o próximo e às vezes até de julgar. Faço, não sou perfeita. E eu também não posso ser hipócrita comigo. Porque uma das virtudes que a meditação te traz é a virtude da verdade. Através da conexão, é você ser verdadeira com você. Porque você já não consegue mais mentir para você. Não é mentir para o outro, é mentir para você. Você não consegue mais. Quando você mente, o incômodo é tremendo. Porque é natural a gente fazer esse movimento. Às vezes, por orgulho, a gente não dá o braço a torcer naquilo, tá lá o incômodo, mas a gente não dá o braço a torcer. E aí você mente para você de que é aquilo que tá tudo bem e tá lá. O garfinho lá furando, dizendo assim, não, não é isso. Olha aqui. E você passa por cima. Não. É você se permitir sentir esse incômodo e reconhecer e dizer realmente, eu estou sentindo esse incômodo, é isso aqui. Mas o meu orgulho não quer deixar eu admitir isso aqui. E aí começa esse processo do autoconhecimento, do embate, de você saber que tem um orgulho ali. E que esse orgulho, ele não quer deixar você admitir aquilo que você está sentindo como verdade, que está ali te mostrando, te revelando essa luz desse local, desse reino ali, desse local, essa luz que foi iluminando, penetrou, adentrou aquela sombra, adentrou aquela névoa, aí pegou um daqueles seres e olha aqui, olha bem, presta atenção. E é aí que a gente vem a humildade. Você exercer a humildade de você realmente se permitir ser verdadeiro com você através da humildade e dizer, é realmente isso. E quando você faz esse movimento, tudo na sua vida se abre, tudo flui. Porque você quer ver a sua vida fluir? Seja verdadeiro com você. Você quer ver a sua vida se abrir, seus caminhos se abrir, os bloqueios todo, que você vai tendo consciência de cada um? Seja verdadeiro com você. Tudo vai se abrindo. Isso tudo acontece na meditação, na conexão, que te leva a ter uma consciência maior sobre você e não sobre o outro. Cada um está no seu tempo, cada um vai vivenciar a meditação, vai vivenciar a conexão, vai ter consciência de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu momento e a sua maturidade. E nós temos que praticar a compreensão e não querer impor para o outro aquilo que a gente pensa ou como a gente pensa. A meditação, conforme você vai se conhecendo, e essas crenças que você vai tomando consciência de cada particularidade ali sua, porque dessa sombra do orgulho, porquê do orgulho, o que aconteceu, da onde surgiu, da onde veio, porquê do medo, porquê da culpa.
O medo, ele é uma energia importante na nossa vida? Sim, é, porque ele é uma energia. Ele é simplesmente isso, de sobrevivência. Sobrevivência do nosso ego. O nosso ego, ele é fundamental para a nossa existência aqui. Ele tem a sua função. Porém, quando se torna desproporcional, demasiadamente desproporcional, começa a ficar desregulado, aí é que não vou dizer assim, vem o perigo, mas aí é que a gente acaba tomando atitudes que se arrepende depois, ou até mesmo não se arrepende pelas convicções, pelas crenças, convicções de achar que está certo. Quem é que está certo? Quem é que tem a verdade absoluta? Será que eu estou certa em tudo que eu estou falando aqui para vocês? Porque eu estou falando fundamentado na minha experiência. Eu tenho a verdade absoluta nisso tudo que eu estou falando para vocês? Mas para o momento que eu vivo, está sendo importante para mim, é o que está me permitindo crescer. Mas eu não me agarro a isso tudo como verdade absoluta. Eu entendo que para esse momento que eu estou, é importante. Então eu me abri para viver essa verdade que não é absoluta, mas é a verdade desse momento que eu estou vivendo. E que vai chegar lá na frente, ela vai se transmutar. Ela vai se renovar. Próximo degrau e patamar que eu for. Que eu subir. E aí eu vou perceber que há muito mais do que eu achava que era para aquele momento, para aquela hora. E quanto mais você aprende sobre você, você se permite esse movimento, essa dinâmica, é impressionante, que aí por isso que eu entendo por que que Buda, por que que os yogis, eles não paravam. Eu estava até comentando hoje, e até a Claudinha mesmo confirmou isso que eu estava falando. Nossa, eu estou perdendo o apetite. Eu estou comendo menos. Tem dias que eu não sinto fome. Eu me obrigo a comer, mas comida saudável, mudei totalmente. Eu faço uma refeição por dia. Acordo, tomo meu café. E aí eu vou comer porque eu vejo que são, 2, 3 horas da tarde, eu não comi nada. Você está com fome? Não. Mas eu vou lá e vou comer. Bebo muita água. E eu entendo porque muitos yogis acabam emagrecendo, porque ficam tanto nesse autoconhecimento, nessa meditação, porque quanto mais eles conhecem sobre eles mesmos, mais eles querem se conhecer. Porque quanto mais eles conhecem, mais eles percebem que eles nada sabem sobre eles mesmos. E quanto mais eles vão conhecer, mais eles querem. Mais querem. E eu estou nessa
dinâmica. Eu não fico um dia sem meditação. Porque quanto mais eu conheço aspectos sobre mim, mais eu quero conhecer. Nossa, e é cada coisa nova que eu vou vendo. Esse espírito que foi resgatado hoje, que ele veio bem revoltado, e eu estava sentada ali, e aí falaram que nem aquela outra vez. Falaram assim para mim: vai na Elisângela, vai porque ele está te aguardando. Eu fiquei esperando. E aí quando eu levantei, na mesma hora o Michael, sintonia, ele me chamou, aí eu fui e segurei a mão dele. E foi bem interessante, porque eu estava fazendo um atendimento com uma cliente, e ela tem uma mediunidade bem ostensiva. E aí, fazendo atendimento com ela, e ela disse assim: nossa, eu acabei de sentir a presença de uma pessoa aqui, de um espírito aqui. Eu acabei de sentir. E eu falei assim: você sentiu? Ela senti. E eu tô me sentindo assim, assim, assim. Eu falei assim: tá bom. E aí eu comentei com a Rivânia o que estava acontecendo, que eu estava sentindo em casa, as coisas que eu estava sentindo. E eu falei assim: Rivânia, estão tentando me acessar. Eu estou sentindo, estão tentando pelo chakra básico e pelo sacral. Estão tentando, porque eu estou sentindo a descompensação. E a pessoa ainda viu relacionada a mim. Eu falei assim: alguma coisa está acontecendo. Eu vou intensificar ainda mais. E aí eu pedi para ela: você me ajuda essa semana, na quinta-feira, eu vou precisar que você faça o alinhamento dos chakras comigo, para ver o que está acontecendo. Ela falou assim: tá bom. Hoje, quando ele disse assim, eu tentei te matar, eu tentei tirar sua vida. Ontem que eu fui fazer a prova do vestido pro casamento do meu sobrinho, que eu vou ser madrinha, eu tive que atravessar a rua. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e tudo tranquilo. Vinha moto, eu sempre presto muita atenção em atravessar e olhar para os dois lados, justamente por causa de moto. E aí eu fui, fiquei na faixa do meio para poder atravessar, porque dava para ir. E quando eu fui, o motoqueiro saiu de um local assim, do nada, e ele veio com tudo. Esses motoqueiros assim, né, que vai, principalmente que faz entrega, saiu com tudo. E ele veio, ele não me viu, e já estava muito em cima, porque ele saiu muito perto em cima, e eu estava na faixa, porque dava para atravessar. E aí, quando ele veio, que ele já estava muito em cima, ele ia me pegar. Ele ia me pegar e ver aquela coisa assim, que o carro estava vendo, ver aquela coisa assim, vai rápido. E eu só dei um passo, que eu dei um passo, ele passou. Dei um passo, ele passou. E isso porque eu sempre eu olho para os dois lados, justamente por causa de moto. E ele saiu do nada. Da onde ele saiu, eu não sei. Porque eu não vi da onde ele saiu. Quando eu vi, ele já estava em cima. E aí eu fui. E aí, quando ele falou, eu tentei, aí eu lembrei desse momento, ontem, da moto. E a raiva dele. Sentindo muita raiva, e falando muita raiva. E eu emanando muita luz para ele, muito amor.
só mentalizava amor, muito amor, muito amor. E ele disse, tanto que ele falou, eu não consigo chegar perto de você. Eu não consigo chegar perto, eu não consegui te tocar, eu não consegui chegar perto. E eu sei por quê. E tudo isso eu pude perceber a presença dele. Qualquer pessoa que se projete mentalmente, que pense em mim, que projete, eu sinto. Eu sinto a presença da pessoa. Eu sinto quando a pessoa está pensando em mim. É bem interessante isso. De você se permitir. Aí você vê como a sua mediunidade ela vai se desenvolvendo. A viagem que a gente fez foi muito engraçada. Como todos nós estávamos conectados. Um pensava uma coisa, eu falava, e a gente ia falar assim, sai da minha mente. Sai da minha mente, cara, impressionante, eu acabei de pensar isso que você está falando. Então eu conseguia captar o que a pessoa estava pensando, não é ler o pensamento, mas é captar. Isso tudo por conta da prática da meditação, você vai desenvolvendo essa meditação do autoconhecimento. Porque se você quer ter uma mediunidade saudável, você tem que olhar para dentro. Porque você tem que perceber, você precisa perceber quando realmente é o mentor, é o espírito ali, ou quando é simplesmente uma energia que você está sentindo, ou quando é a energia do seu corpo, quando é a energia do ambiente, ou quando é uma energia de alguém que está sendo emanada para você, através do autoconhecimento, através da meditação. Hoje eu percebo isso, eu percebo quando é meu, eu percebo quando não é, e é tão sutil, é tão sutil, é tão sutil, que só com esse movimento interno, com essa mudança de autoconhecimento, é que você vai identificando realmente o que é seu e o que não é seu, o que vem desencarnado, o que vem de encarnado, o que vem do ambiente, um ambiente que você passou. Por isso que a espiritualidade está pedindo muito essa conexão. Olhe para você, deixa de olhar para o outro. A gente fica muito preocupado com o outro, porque o outro fez, porque o outro não fez, porque o outro pensou assim, porque o outro pensou dessa forma, porque o outro isso, porque o outro aquilo. Até nesse de pensar no outro, a gente julga. Porque cada um passa pela sua experiência, cada um passa pela sua vivência, cada um passa pelo que precisa passar perante as suas escolhas. Quem somos nós para dizer que está certo ou que está errado? Nós não temos esse direito de dizer que está certo e que está errado. Hoje eu confronto muito espírito. Confronto muitos espíritos. Exu tranca a rua das almas, então que o diga. Ele que o diga, porque quanto que eu confronto ele, converso, e ele me explica as coisas, ele fala comigo, me explica. E eu confronto. Se fosse um tempo atrás, eu ia baixar a cabeça para espírito. Mas eu confronto com respeito. Aí é que está a diferença.
Eu confronto com respeito. Eu respeito aquele irmão, mas nem tudo eu concordo. E aí eu vou buscar. Eu vou buscar por orientações, vou buscar. Eu respeito, escuto, respeito, guardo aquela mensagem para mim, com respeito, qualquer coisa que seja dita, seja falada, e aí eu vou confrontar no sentido, não é confrontar de desrespeitar, gente, não é bater boca com o espírito, não é isso. Eu não bato boca com Exu Tranca-Rua, não bato boca com qualquer espírito que seja, nem com Sananda eu bato boca. Eu respeito cada um deles. O confrontar é no sentido de você ter o direito de você perguntar, de você avaliar. Exu Tranca-Rua mesmo chegou e falou para mim, eu não quero que você concorde comigo. Tudo que eu falo para você, eu quero que você vá em busca. Eu quero que você vá em busca de outras fontes, você analise, você vá. Ele ainda brincou comigo, que ele chegou e disse assim para mim, você é papagaio? Eu falei, não. Ele falou assim, então por que você vai ficar repetindo tudo que eu falo? Por que você vai ficar aceitando tudo que eu falo? Porque papagaio é isso. Ele falou, e é bem interessante isso, o respeito que eles têm lá entre eles, de eu respeito o que você fala, mas e questionar. Aí chega no preto velho e questiona, mas por que disso, por que daquilo? O preto velho dá informação. Chega em outro espírito questiona, por que disso, por que daquilo, dá informação. Os espíritos vos dirigem. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Então você acha que só espíritos de fora te dirigem? E você? Você é o quê? Nós estamos vivendo uma época, gente, que nós estamos aqui para aprender de uma forma, para aprender com muito mais consciência. Para aprender com muito mais consciência. E tem um motivo para a gente aprender com muito mais consciência. Existe um motivo, não é só a nossa evolução. Não é só o nosso crescimento. Tem muito mais motivo. Aos pouquinhos eu vou trazendo outras palestras, vou trazer mais esse motivo. A casa, ela iniciou uma nova etapa e vai iniciar mais uma nova etapa. Eu comentei isso no vídeo anterior, vou comentar isso agora também, da parte de meditação, conexão e consciência. Eu e a Rivânia, nós estamos vendo tudo direitinho, já para estar iniciando mês que vem, essa nova etapa da casa, de dinâmicas de meditação, vai estar tudo sendo explicado no Instagram, no canal, outro vídeo a gente vai explicar tudo direitinho.
Porque muitas pessoas que eu atendo perguntam: Sabrina, como meditar? Como eu faço para meditar? É muito mais fácil para mim te ajudar na meditação, te guiar, você passar pela sua experiência, você vivenciar através de dinâmicas, do que falar. É mais fácil para mim eu ir te ajudando a você estar iniciando essa prática e depois você dar continuidade do seu jeito, da sua maneira. Eu tenho a minha forma de fazer e cada um vai se identificar com a sua forma. Não é porque eu faço dessa maneira que você vai ter que imitar. Você não é papagaio, como o Exu Dragawa me falou. Então você tem que encontrar de acordo com o que você vai sentindo através dessa conexão, se conhecendo. Você vai se permitindo e aí você vai vindo para você. Faz dessa maneira, faz dessa forma. Você vai sentindo o seu eu te guiando, como deve ser feito. É muito importante esse período que nós estamos vivendo. Tem uma passagem na Bíblia, eu estava conversando isso hoje com a Clarice, e tem uma passagem na Bíblia que diz assim: vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ali eu falarei contigo. Ou seja, vai para o teu quarto, vamos trazer, vamos interpretar. Tem um cantinho ali, você vai lá para esse quarto dentro de você, até mesmo cômodo físico, mas de qualquer maneira você tem que olhar para dentro. E ali eu falarei contigo. Quem vai falar com você? Quem é que vai falar com você? Deus se manifesta através de quem? Do nosso eu superior, do nosso eu sou. O nosso eu sou, que é totalmente diferente da nossa alma, se comunica conosco. Deus em ação. Com sabedorias e experiências e muita informação para nos passar que a gente nem imagina. E a gente só acessa isso tudo fazendo um movimento para dentro. Nós estamos fazendo muito movimento para fora. E estava conversando com um amigo esses dias que tem a prática da meditação, que é muito interior, é muito assim, sabe? Uma pessoa que tem me ajudado muito. E essa pessoa antes falava, né, das preocupações que ela tinha com relação a muitas coisas que presenciava, que percebia num todo, no coletivo.
E eu, por não ter tanta prática da meditação, eu não compreendia muito essa preocupação dessa pessoa. E aí, quando eu passei a ter a prática da meditação, eu comecei a compreender, porque eu também passei a me preocupar, porque eu passei a ver muitas coisas na parte da mediunidade, na parte da espiritualidade, que eu olho e eu fico assim, meu Deus. Tá, eu tenho que lembrar do que Exu Tranca-Roda disse, você não tem o direito de julgar. E aí, eu boto a minha violinha no saco, olho para mim, se preocupo comigo, mas ainda assim a gente se preocupa. A gente se preocupa, sabe por quê, gente? Eu vejo muita gente viajando. Muita gente viajando na mediunidade, muita gente viajando na espiritualidade. A nossa mente, ela é uma mente muito imaginativa, ela é uma mente criativa. A nossa mente cria. E aí nós temos que saber, através do autoconhecimento, da prática da meditação, de olhar para dentro, de se conhecer, de se permitir, de se confrontar. Saber o que é da nossa mente, criação da nossa mente, e o que realmente é aquilo que está acontecendo. Nós temos que ter esse discernimento, adquirir esse discernimento. E esse discernimento do nosso eu, a sabedoria do nosso eu, o entendimento, a gente adquire fazendo um movimento interno, olhando para dentro, se conhecendo. Não é só lendo, não é só estudando, não é só vivendo de conhecimento. É como eu falei, hoje eu vivencio uma fase em que, através do autoconhecimento, no momento que eu paro para olhar para dentro de mim, para me conectar comigo, e aí começam a vir. Vai vindo as explicações, vai vindo coisas que eu fico assim, gente, como isso? Como isso? E aí eu vou atrás de confirmação. Eu vou atrás de confirmação. E aí eu tenho as confirmações. As confirmações, ela vem. Muitas das vezes eu nem vou atrás. Foi como essa semana, passando por experiências. E aí entrei no YouTube para poder botar música, para poder fazer a meditação, e de repente aparece lá o vídeo, pá, de um canal que eu nunca tinha visto. Eu falei assim, assiste. Vê aquele incômodo, assiste. Aí eu olhei, assisto, boto, nossa. Eu falei, caramba, isso tudo veio para mim. Isso tudo veio para mim essa semana. E aí aquele se confirma naquilo que eu acessei de conhecimento que já existe, que já está em nós. Nós trazemos esses conhecimentos. Só que nós precisamos olhar para dentro para acessar esses conhecimentos, eles já estão em nós. Só que aí o que a gente faz? No momento que você tem que parar para olhar para dentro de você, aí vem o incômodo. O teu ego, a sua mente, ela vai criar muitas situações para você não olhar para dentro. Vai te dar agonia, vai te dar inquietação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para você não fazer esse movimento para dentro. Só que você tem que insistir. Você tem que insistir. Não tem aquele ditado que diz que a prática não leva à perfeição?
A meditação é a prática, você tem que estar ali o tempo todo praticando, o tempo todo exercendo e ali indo, até chegar um momento que veio uma agonia, mas você vai passar por cima daquilo porque você já sabe o que é. Sentiu uma energia diferente de alguma coisa, você passa por cima daquilo porque você já sabe o que é e você se concentra no que você quer. Chega um momento que não é mais a sua mente que te domina, não é mais a sua mente que dita as regras para você, que diz como tem que ser, como deve ir. É você, como operador que você é da sua mente, com consciência, você determina para a sua mente como deve ser, como você quer que seja. Você guia a sua mente. Ah, Sabrina, então você está falando isso, você não vai sentir? Se alguém emanar alguma coisa para você, você não vai sentir? Vai sentir. Que é a energia que está sendo emanada. Mas você está adquirindo maturidade emocional através da prática da meditação e do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais maduro você se torna. Quanto mais você se conhece, mais maduro você se torna. Mais senhor de si você é. Mais senhor das suas emoções e dos seus pensamentos você é. E mesmo sentindo, você ali sentiu, mas você está totalmente consciente. E aí você manda o comando para a sua mente, que vai mandar o comando para o seu corpo. O corpo é uma máquina que está aqui para nos obedecer. Então, quanto mais você tem consciência de você, quanto mais você conhece, mais tem consciência das suas sombras, mais você vai tendo consciência de si, vai tendo domínio. As suas sombras, elas deixam de ser um bicho de 7 cabeças. As situações que você passa, que você acha que é uma situação desagradável, ou que a gente costuma olhar e achar que é tudo obra das trevas, é tudo disso, é tudo daquilo, gente. E cadê a nossa escolha? Cadê a lei de ação e reação? Esses espíritos, eles só trabalham com coisas, eles só vão trabalhar com aquilo que a gente dá condições para ele, dá subsídio para eles. Então, primeiro o movimento é nosso. Primeiro movimento sempre vai ser nosso. Tanto para esses espíritos que trabalham nas trevas, quanto para os espíritos que trabalham para a luz. Tanto para os espíritos que trabalham vou até modificar um pouquinho, tanto para os espíritos que trabalham para o não progresso, quanto para os espíritos que trabalham para o progresso. Porque tem espíritos da luz que trabalham nas trevas. E as trevas, de uma certa forma, também está aí para nos ensinar. Porque tem coisas que a gente passa relacionado às trevas para crescer. Para você evoluir. Por que eu quis modificar? Porque senão, toda situação que acontece, como algum desafio, alguma coisa que acontece, a gente vai achar tudo que é obra das trevas.
a gente vai achar tudo que é a obra de espíritos trevosos. Mas o primeiro movimento é nosso. Por que o primeiro movimento é nosso? Eu já falei isso antes, mas vou falar agora de novo. Vou ser um pouquinho repetitiva nisso. Quando eu tive a experiência com Orion e com Emmanuel, quando determinado espírito veio me assediar, eles não impediram esse espírito de chegar até mim. Eles não impediram. Esse espírito veio para me assediar. Isso muitos anos lá atrás. E aí esse espírito chegou, senti quem era, muito antigo, veio para mim as informações, ele é muito antigo, milenar, alguma coisa nesse sentido. E aí ele me ofereceu, me fez sentir, jogou a energia, me fez sentir a força que existia dentro de mim e o que eu podia fazer com aquilo, usar e tal, mas se você quiser eu te mostro como. Eles não impediram ele de chegar até mim e oferecer e falar. Eu senti a força, senti tudo, ele botou na minha mente tudo que podia fazer, tudo, sabe? E aí, mas o movimento foi meu, pro Orion e pro Emmanuel poderem agir. Quando eu disse, eu só quero aquilo que Deus determinou para mim, eu só quero aquilo que Deus preparou para mim. Aí foi quando eu senti a presença do Orion e do Emmanuel, dialogaram com esse espírito, não sei o que foi dialogado, e depois eu perguntei para eles, por que vocês permitiram, por que vocês deixaram que esse espírito se aproximasse de mim, fizesse o que eu fizesse o que ele fez, sentisse o que eu sentisse, e agora que eu sentisse tudo que eu senti? Como é que eu fico nessa história? Que foi dado gostinho. Como é que eu fico nessa história? Aí ele chegou e disse assim, a gente não podia impedir que ele chegasse até você. A gente não podia, nós não tínhamos esse direito. Da mesma forma que nós chegamos até você, ele também, estávamos no direito de chegar até você, ele também estava no direito de chegar até você, para conversar com você, porque o que ele queria era conversar com você. Então a gente não tinha o direito de impedir ele de conversar com você. E a gente ficou esperando qual seria a sua decisão. Porque dependendo da sua decisão, aí a gente iria ver o que nós iríamos fazer. Se nós nos aproximaríamos ou se nós nos afastaríamos. Aí como eu falei, eu só quero aquilo que Deus determinou para mim, aí eles se aproximaram. Porque aí eu fiz a escolha. Então o primeiro movimento foi meu. É muito fácil a gente jogar tudo nas costas de mentor e nas costas de espírito e a nossa decisão. Porque eles me mostraram isso. Assim como eles vêm me mostrando até hoje. Eles me orientam, mas a decisão é minha. E eu vou ter que arcar com a escolha, eu vou ter que arcar com a decisão que eu vou tomar. E justamente porque eu não quero arcar com escolhas baseadas, não quero arcar com escolhas fundamentadas no meu ego, fundamentadas naquilo que meu ego acha que é certo, pela falta de autoconhecimento, é que eu busco me conhecer ainda mais. Porque eu quero estar conectada com o meu eu superior, justamente para poder receber as orientações e ali sentir realmente o que é, o que não é. Porque até no sentir, nós também podemos nos enganar. Até no sentir nós também podemos nos enganar.
Mas existe, a única maneira de você não ser enganado é você conhecendo a verdade sobre si mesmo e sendo verdadeiro com você. Porque esses espíritos, se eles pegarem alguma coisinha dentro de você, que você não esteja sendo verdadeiro com você, você pode ter algo que você fez lá de trás, qualquer coisa que você fez lá atrás, na sua vida, você pode ter qualquer coisa. Mas se no atual momento, no hoje, independente daquilo, você for verdadeiro com você, ele pode vir se levantar para te acusar. Mas você está tão fundamentado na verdade, que você admite aquilo. Você admite, só que aquele apontamento que ele faz não te pega mais. Aquele apontamento que ele faz não gera culpa, não gera a energia da culpa, porque bastou gerar uma energia. Se você não estiver sendo verdadeiro com você, na sua reforma íntima, de reconhecer que você tem a soberba dentro de você, de reconhecer que muitas das vezes você não é humilde, de reconhecer que muitas das vezes você tenta tapar o sol com a paneira, porque no fundo você não quer dar o braço a torcer, porque você quer ter sempre a última palavra, porque você quer ter razão, porque no fundo você tem certeza absoluta de que aquilo que você está falando aqui é a verdade. Por mais que você diga, eu não tenho a verdade absoluta, você só está falando da boca para fora. Mas no teu íntimo, tá assim, não, é verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Aquela certeza de que é aquilo. Quando você tem isso dentro de você, gera o sentimento de culpa. Por mais que vem aquele sentimento, aquela fagulhinha, ela vem, sutil, mas vem que depois aperta, dá aquele aperto, e é onde ele sabe que tem. Aí é um prato cheio para eles. Agora, quando você é verdadeiro, que você reconhece, eles não têm o que fazer, eles podem tentar, mas você já não sente mais aquela culpa, porque a verdade está tão entranhada no teu ser sobre você, não é sobre o outro, não, é sobre você. Ela está tão entranhada dentro de você que você não consegue mais mentir para você, que eles não conseguem achar isso. Eles não conseguem achar. E aí é quando você vem a autoridade de Deus, a autoridade da tua centelha, a autoridade do todo sobre você. E você não precisa abrir a boca para falar. Basta você chegar perto e fazer as emanações de energia necessária. É só deixar. Porque a tua verdade, a tua moral com você, a verdade com você, ela já é o suficiente com aquele irmão, com aquele espírito, quem quer que seja ele. É isso que eles têm me mostrado. Não é ser perfeito, tá, gente? Ah, Sabrina, você está exigindo muito perfeição. Eu tô nessa caminhada. Eu não exijo perfeição de mim. Eu sei que eu não vou conseguir ser perfeita. Mas eu decidi que eu quero ser verdadeira. Comigo. Com Deus, com todo, com a espiritualidade. Eu decidi que eu quero ser verdadeira.
Então eu decidi que eu vou dar o melhor para mim. Eu vou dar o melhor para minha essência. Eu vou me permitir. Foi isso que eu decidi. Não importa o que eu tenho que passar. Não importa, mas eu quero ser verdadeira comigo. Porque se você quer ser verdadeiro com o outro, se você quer usar da verdade com o teu irmão, você tem que usar da verdade com você. Se você quer ser verdadeiro no que você emana para o outro, você primeiramente tem que ser verdadeiro no que você emana para você. E posso te falar uma coisa? Eu descobri que a coisa mais difícil que tem, é nós emanarmos amor para nós mesmos. Porque para emanar amor para você, você tem que ser verdadeiro. Para se amar, você tem que ser verdadeiro. O ego, ele ludibria, ele engana. Empoderamento, autossuficiência, tudo isso aí é. O que te define é o teu posicionamento com você. O que te define é o posicionamento que você tem com a verdade sobre você. É o que nos define como espíritos, como servos de Deus, como pessoa, como seres humanos. A coisa mais difícil que tem é você se posicionar com você. É fácil você se posicionar com o outro dentro das suas convicções. É fácil. A coisa mais fácil que tem é você se conectar com uma energia que você acha que é o amor e você emanar o amor para o outro. Porque até a energia, esse falso amor, essa falsa energia de amor, a nossa mente cria. Até isso. Um desafio maior é você olhar para dentro de você, camada por camada, até você indo, você se conhecendo, você se amando, se acolhendo, se permitindo, indo, até chegar um momento em que o amor que você sente por você é tão grande, no sentido de entender as suas dificuldades. Esqueceu do outro, é você entender suas dificuldades, suas limitações, se acolher por aquilo, se amar por aquilo. Você entendendo e se amando e se permitindo e acessando e indo, aí sim, verdadeiramente, você vai emanar para o outro. Você vai dar para o outro aquilo que realmente você tem dentro de você, porque você foi cultivando. Não só cultivando, você foi acessando, você foi descobrindo camada por camada, indo. E quando chega nesse ponto, não importa o que a pessoa fez, não importa o que a pessoa deixou de fazer, você só ama, você entende, você compreende. Acaba o julgamento. Tudo isso, sabe onde é que está? Está lá nas cartas de Cristo. Está lá. Jesus trouxe como fazer. Está lá. Você realmente faz? Ou você tapa o sol com a peneira? Você realmente se permite?
Ou é uma falsa permissão? Tudo isso é o que esse movimento de meditação, conexão e consciência sobre nós mesmos nos permite. E isso nesse momento é fundamental, além da oração. Era essa mensagem que eu queria trazer, que eu queria deixar para todos. Como eu falei, tudo que eu falei é de acordo com as minhas experiências e com as minhas vivências. E não é perfeição, mas é dedicação e permissão para passar por tudo isso. Obrigada. Valeu.